Amém. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Desde já, na sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 4, daremos continuidade então à exposição deste livro tão maravilhoso acerca das ações do Espírito Santo no meio da igreja. A igreja movida pelo Espírito é o tema dessa série de exposição, e nós, como pela manhã, estaremos ministrando versículos 32 ao 37, Atos, capítulo 4, versos 32 ao 37, e também, como pela manhã, nós estaremos daqui a pouco participando da ceia do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: da grande multidão dos que creram, era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como que tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amantíssimo Deus Todo-Poderoso, nós bendizemos e te exaltamos, nós glorificamos o teu santo nome e nos inclinamos diante do teu poder, da tua majestade, da tua soberania, e declaramos a grandeza deste que é o único Deus, Senhor eterno, Criador de todas as coisas. Nós nos prostramos diante de ti em adoração, e muito te somos gratos por mais essa oportunidade que nos dá de reunirmos aqui, Senhor amado, com todas as restrições, para adorar e bendizer o teu santo nome em comunidade. Obrigado, Senhor amado, porque há a certeza de que em cada canção o Senhor nos tem ouvido e recebido da igreja o louvor sincero nesta noite. E agora te pedimos, continues a falar conosco por meio da tua palavra. Senhor, confronta-nos com a mesma, edifica-nos, conforta-nos, fortalece-nos, no nome de Jesus. A nós que aqui estamos reunidos, e a tantos outros dos seus servos que impossibilitados estão de estar aqui nesta noite, que o Senhor possa abençoá-los ricamente em seus respectivos lares e em família. Nós te pedimos assim no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito bom nós podermos estudar a palavra de Deus, lendo-a, e não somente conhecendo a história da igreja, a ação do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo por meio dos apóstolos e da igreja primitiva, poder entender que, tal como eles, nós somos movidos pelo mesmo Espírito, somos chamados pelo mesmo Evangelho, e
por Deus por meio do Evangelho de Cristo Jesus, para fazermos parte da igreja do Senhor em toda a sua natureza. E quando a gente vai estudando e vendo como essa igreja, quais são as características dessa igreja, nós ficamos maravilhados, porque fazemos parte da igreja do Senhor e podemos sim dar continuidade à propagação do Evangelho e o engrandecimento do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos então para o livro de Atos e os relatos de Lucas acerca da igreja, os primeiros passos da igreja do Senhor, depois de Pentecoste, aliás, pré-Pentecoste, durante o Pentecoste, e o que gerou na igreja através disso, de como o Espírito Santo vai movendo a igreja até chegar aos nossos dias, e ele continua movendo até que ela será, melhor dizendo, arrebatada. Nós podemos ver nessa igreja um clima maravilhoso de fervor, de uma fé consistente, saudável, uma igreja que vive os seus primeiros passos, tão envolvida pelo Espírito Santo, pelo chamado de Deus, e vivendo uma realidade cheia de fé e esperança. Quando nós lemos esse texto que nós estamos meditando nessa noite, nós podemos ver se cumprindo de fato aquilo que Lucas já havia relatado no capítulo 2, depois do Pentecoste, depois da pregação de Pedro, que gerou a comoção, o agir de Deus na vida da igreja. E Lucas encerra o capítulo 2 com a narrativa de que todos que criam estavam unidos, perseveravam unânimes no tempo, e cultuando e servindo a Deus em casa e compartilhando aquilo que tinha como alegria, perseverando na doutrina dos apóstolos, estavam unânimes todos os dias. E a narrativa de Lucas encerra da seguinte forma, no capítulo 2: e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então a multidão cada vez mais crescendo. E aí, depois desse relato, nós temos o capítulo 3, em que João e Pedro vão ao templo orar, e tem aquele episódio do milagre na vida daquele homem que era deficiente físico, que era coxo, de como as autoridades inquiriram deles, o exortaram e chamaram a atenção para que eles não falassem de Jesus, da ressurreição, da morte de Jesus, não anunciassem aquele evangelho, e eles então são presos, liberados, vão dar o relato à igreja, e aí nós chegamos ao capítulo 3, em que eles relatam tudo o que acontece com eles, e a igreja vai orar, versículos 23 ao 31. A igreja começa a orar e reconhecer a soberania de Deus, o controle de Deus na história, o poder de Deus, e eles se inclinam e descansam na soberania de Deus, enquanto pedem da parte de Deus encorajamento, pedem da parte de Deus capacitação para que continuem testemunhando a ressurreição de Jesus, como o próprio Jesus os instruiu, que eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo e capacitados seriam para testemunhar a ressurreição, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Diante desse relato, a igreja ora, e aí nós temos o encerramento do capítulo 4, que é o texto que nós lemos, versículos 32 a 37, quando Lucas
faz questão de dizer, olha, aquilo que nós já temos informado, aquilo que nós já temos relatado, de que a igreja estava unida, de que a igreja estava coesa, de que a igreja vivia essa unidade, essa preocupação uns com os outros, de que a igreja amava e se declinava diante da sã doutrina, de que a igreja era conduzida pelo poder do Espírito Santo, de que a igreja era dinâmica, estavam se reunindo com simplicidade, com interesse do coração. E ele diz agora como é que esta unidade se dá, como é que essa ação se dá, contando o exemplo novo, dizendo, olha, era grande a multidão dos que creram, e eles estavam unidos, eles tinham um senso comum de preocupação mútua e cuidado mútuo uns dos outros, e eles estavam descansando ainda, permaneciam descansando na pregação desse evangelho genuíno, verdadeiro, do evangelho de Cristo Jesus. E a gente, quando depara com esses relatos, não tem como não nos identificar com essa igreja, entender que essas são as marcas de uma igreja saudável. Foi para isso que o Senhor nos instituiu igreja, e nós fazemos parte dessa grande multidão de pessoas diferentes e diferenciadas, como diz o versículo de número 32. Da multidão dos que creram era um só coração e uma só alma. Então era grande a multidão. E percebam que no relato de Lucas acerca da igreja, essa multidão cada vez mais crescendo e sendo alcançada pelo Evangelho. Tim Keller já diz uma coisa interessante nos seus escritos, que o Evangelho, as pessoas que você ganha com o Evangelho, elas vivem pelo Evangelho. A mensagem que a igreja pega, se nós anunciamos de fato e alcançamos as pessoas pelo Evangelho, essas pessoas se apaixonarão e viverão como o Evangelho determina que nós vivamos. E o texto vai nos dizer que esta era uma grande multidão de pessoas, e é bom dizer que era uma multidão de pessoas diferentes, mas também num ambiente criado pelo Senhor para serem diferenciadas. Ou seja, diferenciada no sentido de que a igreja no mundo inteiro presente, a igreja presente em todo o mundo, é formada de pessoas com cultura diferente, com costumes diferentes, é formada por pessoas de não somente cultura, mas classes sociais, financeiras diferentes. Mas a igreja é o único lugar, a igreja é a única entidade, a igreja é a única comunidade que tem para oferecer o que nenhuma outra comunidade tem para fazer. A igreja é um lugar onde pessoas de costumes diferentes, de culturas diferentes, de níveis sociais diferentes, de profissões e nível cultural, de conhecimento diferente. A igreja é um lugar onde podemos sentar juntos aqui, pessoas que sejam cultas, ou pessoas indoutas, ou pessoas que não têm um grande apanhado cultural, pessoas que são ricas ou pobres, pessoas que têm, pessoas que passam por necessidades, pessoas de tudo quanto é tipo de raça, de pensamentos diferentes, mas nós podemos aqui nos reunir e entender que Deus olha para nós e não nos vê com classes sociais diferentes, com culturas diferentes, com posições diferentes. E a gente tem dito que Deus olha para nós, para uma igreja como essa que está reunida aqui, e Ele olha e vê pessoas iguais, que servem ao Deus único, verdadeiro, que professa uma única verdade, uma única doutrina, e é isso que nos une, e é isso que nos faz ser igreja. E esta expressão de Lucas é muito significativo para nós.
Porque ele fala dessa multidão de pessoas que é diferente. Já na época de Lucas, e nós fazemos parte dessa multidão, mas que foi chamada e Deus nos chamou para viver nesse ambiente que Ele preparou, e a gente faz uma alusão justamente à criação, de como Deus criou o homem, de como Deus, antes de criar o homem, Ele cria todo um ambiente, Ele coloca as coisas tudo em harmonia, Ele ordena, Ele organiza todas as coisas, e depois de tê-lo feito, Ele planta, Ele cria o paraíso, o jardim, e naquele ambiente totalmente favorável, naquele ambiente totalmente aconchegante, naquele ambiente totalmente acolhedor, Ele coloca o homem. E quando nós olhamos para a fundação da igreja, para o chamado de Deus para a sua igreja, nós vemos um Deus que prepara todo o ambiente e torna esse ambiente com pessoas diferentes, mas diferenciadas, que tem muito a oferecer, e nos coloca nesse ambiente para servi-lo em pé de igualdade uns com os outros. Eu e você fazemos parte dessa comunidade do Senhor. Eu e você fazemos parte desta multidão dos que creem. Pense comigo, desde esse relato de Lucas, quanto essa multidão cresceu. E quantos de nós podemos nos sentar em um tempo como esse, e outros tantos que nem templo tem, que reúnem onde dá para reunir, outros que nem podem se reunir como desejam tanto, mas começam a adorar porque creem naquilo que nós cremos, porque sabem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa esperança. E nós fazemos parte dessa comunidade. O texto diz: olha, um só coração, uma só alma. Ou seja, eles criam em um só evangelho, porque eles pregavam e testemunhavam o evangelho da ressurreição de Cristo, uma só verdade. E a gente olha para a igreja primitiva, a gente olha para a igreja do Senhor Jesus Cristo e ficamos maravilhosos, porque ela não é um clube fechado, ela está aberta para todas as multidões, para viver esta vida diferenciada em Cristo Jesus. Mas o texto também nos fala, embora esteja tratando aqui também da unidade do Senhor, e a gente tem que entender que quando falta unidade, a igreja está enferma, a igreja está doente, a igreja não está vivendo e nem entendendo o Evangelho de Cristo Jesus. E a gente vê também no versículo 33 uma expressão, ou as palavras de Lucas, que são muito significativas para nós, se de fato fazemos, se de fato queremos ser a igreja ideal, a igreja saudável. O versículo 33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E aí Lucas fala uma coisa maravilhosa nesse texto, que muitas vezes passa muito desapercebida, porque nós focamos apenas no poder, na unção, na ousadia com que os apóstolos atuavam, mas nós muitas vezes esquecemos de ver o versículo completo. O que é que causava este poder, essa unção, esse ambiente maravilhoso? Era que todos, não somente os apóstolos, diz o versículo 33, em todos eles havia abundante graça. Todos eram cheios dessa graça maravilhosa, todos eram envolvidos nessa graça, ou seja, aquela
vai então descrever o que significa ser uma igreja cheia de graça, ou uma igreja que era totalmente cheia da abundante graça, uma igreja em que todos eram cheios de graça, todos eram cheios dessa virtude, do poder do Espírito, e isso gerava naquela igreja uma observância das Escrituras, um apego às sagradas Escrituras, ao ensino de Jesus, à doutrina de Cristo, e era cheio de graça. E ele vai apontar isso, vai dizer para os seus leitores, e vai dizer para nós o que significa ser uma igreja cheia de graça. E ele descreve dessa maneira. Por que eles eram cheios de graça abundante, ou de abundante graça? Versículo 34: porque nenhum necessitado havia entre eles, porquanto que os que possuíam terras e casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, que distribuía a qualquer que tivesse necessidade. A qualquer um, diz o texto, a qualquer um que tivesse necessidade. E qual é o princípio que sobressai aqui nessas palavras de Lucas? O que é ser cheio de graça? Ser cheio de graça, obviamente, embora Lucas esteja falando, relatando a questão dos irmãos que faziam isso, que vendiam suas propriedades e distribuía, pelo menos nós até falamos um pouco sobre isso, mas o que deve sobressair aqui não é só a questão financeira, essa preocupação social, mas o princípio aqui dessa marca da igreja é uma igreja que vive essa unidade, e a igreja cheia de graça é aquela que se envolve e que se preocupa uns com os outros, que cuidam uns dos outros, uma igreja em que cada um que faz parte dessa igreja se sente responsável pelo outro, em cuidar do outro, em conhecer as necessidades do outro, em suprir as necessidades, e eu vou além, não somente as necessidades materiais, sociais, mas as necessidades espirituais, de nutrição de fé. Era uma igreja que não queria, os membros dela, os componentes dessa igreja, não queriam crescer na fé sozinhos, mas queriam levar os outros consigo, que se preocupavam. E a igreja de Cristo Jesus tem que ter esta característica de ser acolhedora, de se preocupar e se responsabilizar uns com os outros. Nós falávamos justamente que eles faziam uma coisa certa, com o princípio certo, embora estivessem fazendo de uma maneira precipitada. Quando vendiam suas propriedades, dava tudo. E qual era a mentalidade deles? Era uma falta de compreensão das palavras do ensino de Jesus. O que estava passando pela cabeça deles? Em que Jesus ia voltar, em que eles não iam ficar muito tempo, e logo Jesus ia voltar, logo Jesus ia vir buscar a sua igreja, e eles, de uma maneira maravilhosa, têm esse desapego. Só que depois disso vai dar problema. Os apóstolos têm que escrever, por exemplo, a igreja de Tessalônica, que eles não estavam compreendendo a questão dos princípios acerca da volta de Jesus, e que eles deveriam trabalhar, deveriam pensar no futuro, sim. Depois a gente tem os apóstolos, principalmente Paulo viajando, o próprio Pedro também nas viagens missionárias, e passando e colhendo oferta para levar para irmãos que estavam necessitados, porque a maioria deles fizeram isso, não pensavam no futuro. Embora esta maneira deles fazer não era correta, o princípio era totalmente correto, porque demonstra de fato essa interação, essa unidade e essa preocupação uns com os outros, e nós devemos sim cuidar uns
dos outros. Devemos se conhecer o que os nossos irmãos estão passando. Devemos se conhecer as necessidades dos nossos irmãos. E eu volto a dizer, não somente as necessidades físicas, não somente as necessidades materiais, financeiras, sociais, mas também e sobretudo as espirituais. Nós não podemos de forma alguma caminhar de maneira tranquila sem que o nosso irmão caminhe juntamente conosco. A igreja descrita aqui pelo apóstolo Lucas, pelo escritor Lucas, a gente insiste porque Lucas é um grande missionário, faz parte aí das viagens missionárias, escreve o Evangelho, escreve também o segundo livro, que é Atos, mas ele não fazia parte necessariamente do colégio apostólico, não era um dos 12 apóstolos. Mas enfim, princípio e essa marca da igreja não pode faltar. Nós precisamos ser uma igreja de poder, do sobrenatural, da ação sobrenatural do Espírito Santo, da palavra. Nós também precisamos ser uma igreja graciosa, cheia da abundante graça, que nos preocupemos e cuidemos uns dos outros. Quando falta isso, a igreja está adoecida. Quando falta isso, nós estamos prejudicando o entendimento do Evangelho de Cristo Jesus, do seu sacrifício. E nós estamos fazendo com que muitos percam a esperança. E quem disse isso não foi nem um dos apóstolos e nem dos atuais pregadores. Quem disse isso foi Jesus, quando aos seus discípulos e por eles orando, não somente orando pelos discípulos, mas orando pela igreja e orando inclusive por nós, a base da sua oração era a unidade. E ele diz: Pai, faça-os um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia na mensagem do Evangelho, para que o mundo entenda o meu sacrifício e a esperança que é gerada pela minha ressurreição. Para a frase nossa. E por último, Lucas relata acerca da marca dessa igreja saudável, versículos 34 a 37, diz assim. Lucas, na verdade, vai falar dessa ação dos irmãos que ninguém passava por necessidades, e os irmãos ali, os crentes dessa igreja, cheios de graça, e demonstrava isso, abrindo mão e não deixando de forma alguma, abrindo mão das suas individualidades e não deixando de forma alguma que ninguém ficasse para trás, e depositava o dinheiro. Em Lucas versículos 36 a 37, vai dar apenas um exemplo de um dos irmãos. Não só foi José, apelidado de Barnabé, mas a igreja toda era cheia da abundante graça. E aí, versículos 36 e 37 nos mostra também uma característica que deve ser da igreja de Cristo Jesus. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Na verdade, o original vai traduzir como encorajador, ou aquele que encoraja. Levita natural de Chipre, era da tribo de Levi, como tivesse um campo, vendendo e trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. Quem é esse José? E José, falando do exemplo ou do significado do nome,
José, o significado de José é aquele que acrescenta, ou Deus acrescenta. Deus acrescenta. E os apóstolos chamam esse José, apelidam esse José, o chamam de Barnabé. E esse Barnabé é chamado de encorajador. Esse Barnabé, os apóstolos dão esse nome a ele, não é pela oferta que ele deu, mas pelo caráter dele, como ele agia na igreja. E a gente vai ver, embora esse texto não esteja falando nada além do que é dito da oferta que ele dá aqui, mas a gente vai estudar a história no livro de Atos. A partir daqui a gente vai ver que esse Barnabé aqui é o mesmo que pega o apóstolo Paulo e não somente acredita na conversão de Paulo, mas incentiva Paulo. Na verdade vai ser esse encorajador, vai encorajar Paulo e pega Paulo e leva diante da igreja de Jerusalém, quando todos estão com medo de Paulo, quando a grande maioria está duvidando que de fato ele se converteu. Ele encoraja o apóstolo Paulo e ele toma a partida, ele toma a frente. Depois ele vai ser esse líder missionário que da igreja de Antioquia vai fazer as viagens missionárias, e nós iremos ver que começa os relatos da primeira viagem missionária. Quem é o líder? É Barnabé. Um Barnabé que não se acha de forma alguma acima de Paulo por ser mais velho na fé, por ser o incentivador de Paulo, e no momento em que ele desentende acerca de um assunto, ele não vai impor nada sobre Paulo, mas incentiva Paulo, e Paulo vai nas viagens missionárias, e ele continua também fazendo. De fato uma pessoa que encoraja a igreja, e essa deve ser uma característica que não dá para negar, não dá para abrir mão na igreja. Nós precisamos ser crentes e encorajadores, que nos preocupemos não somente em atender às necessidades, mas que sejamos encorajadores dos irmãos que vão chegando, e algumas vezes nós estamos desanimados, mas nós recebemos e quando temos contato com esses irmãos, nós somos encorajados, nós renovamos a nossa fé, nós somos acolhidos, e este ambiente é criado por crentes encorajadores que torna a igreja uma igreja que agrega. E esse relato de Lucas aqui, inserindo e contando, embora Lucas esteja preparando aqui para entrar no capítulo 5, para contar a história de Ananias e Safira, mas esse personagem está aqui com essa ação, e não é por acaso. O que Lucas está relatando aqui são as características dessa igreja, dessa comunidade, e deve ser uma comunidade completa e não deficiente. E o que nós vemos muitas vezes é justamente essa polarização. Aqueles que são do poder ou aqueles que são da palavra. E essa igreja, as características da igreja de Cristo, a igreja saudável, não é a igreja polarizada, não. É a igreja que é cheia do poder, sim, do Espírito Santo, que crê, e eu creio na atualidade dos dons espirituais, eu creio na verdade única que é a palavra de Deus, eu creio e amo as Escrituras, a igreja deve fazer isso, mas também eu creio que a igreja tem que ter estas características relatadas aqui, tantas outras, e ser cheia de graça. Aliás, o que torna a igreja cheia, abundante de graça, é todas essas características juntas. Nós precisamos ser crentes mais encorajadores. Nós somos a igreja de Jesus. Nós fazemos parte dessa multidão dos que creem. Nós cremos no Evangelho de Cristo Jesus.
Nós cremos na esperança da ressurreição de Cristo e anunciamos isso. Aliás, em obediência à palavra do Senhor, nós fazemos na ceia do Senhor não somente a alusão, a lembrança, trazemos à memória o sacrifício de Jesus. E obviamente não dá para trazer à memória o sacrifício de Jesus sem entender a nossa condição, que foi por causa do nosso pecado, e nós vemos no sacrifício de Jesus o perdão dos nossos pecados, e nós também temos essa expectativa de anunciar a sua morte até que Ele venha. Jesus ressuscitou! Aleluia! Essa é a esperança da igreja. Nós fazemos parte dessa multidão que crê. Nós fazemos parte dessa multidão que é cheia da abundante graça. Nós cremos que fazemos parte dessa igreja que é acolhedora, que é encorajadora, de crentes que se preocupam uns com os outros e que encorajam uns aos outros. Nós não podemos de forma alguma viver em disputas internas. Nós não somos igreja quando fazemos pequenas igrejinhas dentro da igreja. Nós somos parte uns dos outros e devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu gostaria de encerrar te levando a refletir. Qual é a igreja que você sonha em fazer parte? Se o escritor Lucas ou qualquer outro escritor fosse descrever a essa igreja que somos nós, eu e você, quais seriam as características que iam conter nos escritos, nos relatos acerca dessa igreja que nós estamos sendo? Aquilo que eu e que você é o que a igreja vai ser. A igreja que você está sendo, o teu comportamento, o teu entendimento, o teu caráter, as características que estão na tua vida enquanto cristão, enquanto servo do Senhor, como parte dessa igreja, é esta a igreja que está sendo contada e mostrada para os seus vizinhos, para a comunidade de Jequié. A igreja, e eu vou falar agora de denominação, a igreja, a primeira igreja presbiteriana renovada de Jequié, é exatamente o que você é. Partindo desse pressuposto, partindo desse princípio, que tipo de igreja tem sido você? Quando as pessoas olham para você como parte dessa igreja, qual é a crítica dela? Qual é o comentário dela acerca da igreja que eu e que você está sendo? Que o Espírito Santo nos ajude, nos capacite, e Ele nos ajuda e nos capacita, tal como a igreja primitiva, a ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o nosso Deus.